Sempre acreditei que fazer o certo me traria paz, mas hoje me pergunto, por que o mundo pune quem escolhe a honestidade? Perdi meu emprego porque me recusei a assinar um relatório fraudulento. Meu chefe disse que eu era ingênuo. Meu pai chamou de burrice. E agora, aqui estou, olhando para o teto do meu quarto, sentindo o peso do fracasso. A casa está em silêncio, mas a tensão é palpável. Minha mãe me olha com pena, minha irmã evita o assunto, e meu pai, bem, ele só solta comentários cortantes sobre como o mundo não é um conto de fadas. À noite, quando todos dormem, pego o Evangelho segundo o Espiritismo e abro aleatoriamente. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Será? Não consigo dormir. Penso nas contas que vão chegar, no desprezo no olhar do meu pai, na sensação de que decepcionei todos. Será que eu deveria ter engolido meu orgulho e feito o que esperavam de mim? Ou existe um propósito maior nessa queda? Rezo, mas as palavras parecem vazias. Se Deus prova os que ama, por que essa prova dói tanto? Talvez eu ainda não esteja entendendo o verdadeiro significado de prova voluntária. Escolhi isso em algum lugar do meu passado espiritual? Ou estou apenas colhendo o que plantei? O pior não é estar desempregado. É sentir que, de alguma forma, falhei comigo mesmo. Mas algo dentro de mim sussurra, e se essa queda for o primeiro passo para algo maior? Amanhã, vou levantar e tentar novamente. Porque desistir não é uma opção. Só não imaginava que, no dia seguinte, uma simples conversa no café da manhã iria desencadear a maior crise da nossa família. Nunca imaginei que um café com leite pudesse virar um campo de batalha. Falei sobre meu desejo de trabalhar como voluntário no abrigo local, e foi como se eu tivesse declarado guerra. Meu pai quase engasgou. Você já não tem vergonha de estar desempregado, agora quer bancar o santo? Minha mãe tentou acalmar os ânimos, mas suas mãos tremiam. Laura fingiu que não estava ouvindo, mas eu vi o olhar dela, uma mistura de admiração e medo. Medo de que eu estivesse desistindo da vida, ou medo de que ela também quisesse fazer algo diferente. Saí de casa sem destino. Passei em frente ao abrigo e vi as crianças brincando. Uma delas, de no máximo 6 anos, me chamou: "Oi, moço. Você vem pra cá agora?" Sorri, mas a pergunta ecoou na minha cabeça. Por que ajudar os outros parece um erro quando você não está bem na vida? Voltei para casa à noite. Meu pai ignorou minha presença. Minha mãe deixou um prato de comida no micro-ondas. Laura sumiu no quarto. O silêncio era mais barulhento que qualquer gritaria. Peguei o livro de Kardec novamente, procurando respostas, mas hoje as palavras pareciam se misturar. Deitei na cama pensando, será que minha família está certa? Será que eu deveria focar só em mim, em ganhar dinheiro, em ser bem-sucedido? Mas então, por que isso parece tão vazio? No dia seguinte, descobri que Laura tinha sumido. E, de repente, meus problemas pareciam pequenos. Eu nunca acreditei em coincidências, mas aquele homem apareceu na minha vida exatamente quando eu mais precisava. Estava sentado no banco da praça, olhando os pássaros e me perguntando se minha existência tinha algum propósito, quando ele se aproximou. Não disse nada, apenas sentou ao meu lado e ficou em silêncio, como se respeitasse a tempestade que havia dentro de mim. Ele devia ter uns 60 anos, cabelos grisalhos, olhos calmos. Depois de um tempo, perguntou se eu estava bem. Não sei porquê, mas respondi com a verdade: não. Me sinto perdido. Ele não me deu conselhos genéricos, nem falou de fé cega. Em vez disso, disse algo que me pegou de surpresa. Às vezes, a gente precisa se perder para encontrar o caminho certo. Você já pensou que suas lutas podem ter sido escolhidas por você mesmo? Fiquei confuso. Escolhidas? Por que alguém escolheria sofrer? Ele sorriu, como se lesse meus pensamentos, e continuou: não é o sofrimento em si que importa, mas o que a gente faz com ele. O silício de antigamente era um instrumento de dor física, mas hoje a gente carrega silícios invisíveis: orgulho, mágoa, medo. Aquilo mexeu comigo. Será que eu estava me punindo sem perceber? Falamos por horas. Ele se apresentou como Antônio, um estudioso da doutrina espírita, e me contou sobre as provas voluntárias, aquelas que nosso espírito aceita antes de reencarnar,
para evoluir. Eu sempre achei que as dificuldades da vida eram castigos ou acasos, mas a ideia de que eu poderia ter escolhido isso me fez ver tudo de outro jeito. Quando nos despedimos, ele me deixou um desafio: experimente olhar para suas dores não como inimigas, mas como professoras. O que elas estão tentando te ensinar? Prometi pensar nisso. Mas, no fundo, ainda me questionava: será que eu tenho coragem para encarar essa verdade? No dia seguinte, minha mãe acordou com uma febre alta. E, de repente, todas as minhas dúvidas se tornaram insignificantes perto do medo de perdê-la. Nada prepara a gente para ver alguém que sempre foi seu porto seguro frágil, dependente. Minha mãe, que sempre cuidou de todos, agora estava deitada, pálida, com os olhos vidrados e as mãos trêmulas. O médico disse que era uma infecção forte, mas tratável. Mesmo assim, o mundo parecia ter parado. Meu pai, normalmente tão durão, ficou quieto, quase assustado. Laura, que vivia fugindo de casa, agora não saía do lado da cama dela. E eu me sentia inútil. Rezava, tomava passes, tentava manter a calma, mas o medo era um peso no peito. Lembrei das palavras do Antônio: as provas são oportunidades disfarçadas. Mas como uma doença poderia ser uma oportunidade? Foi minha mãe, mesmo fraca, quem me deu a resposta. Em um momento de lucidez, ela me pegou no braço e sussurrou: Daniel, não precisa ter medo. Tudo passa. E então percebi, ela não estava com medo. Eu é que estava. Eu, que tanto falava de fé, agora tremia diante da primeira grande prova real. Naquela noite, peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e li sobre as bem-aventuranças dos aflitos. Ali dizia que as dores da vida são como o fogo que purifica o ouro. Será que estávamos todos sendo purificados? Minha mãe, pela doença; meu pai, pelo descontrole; eu, pelo medo da perda. No terceiro dia, a febre abaixou. Minha mãe sorriu pela primeira vez, e meu pai, em um gesto raro, levou flores para ela. Foi um alívio, mas também um alerta: a vida é frágil. E se eu estivesse desperdiçando a minha brigando contra fantasmas? Foi então que Laura desapareceu de novo. Mas dessa vez, ela deixou um bilhete. E o que estava escrito me fez correr para a rua como um louco. O bilhete de Laura estava em cima da mesa da cozinha, rabiscado com pressa: não aguento mais. Preciso sumir. Minhas mãos tremeram ao ler. Era minha culpa? Eu tinha me distanciado tanto dela ultimamente, preso nos meus próprios problemas, que nem percebi o quanto ela estava se afundando. Peguei meu celular e liguei para ela, mas caía direto no correio de voz. Mandei mensagem atrás de mensagem, sem resposta. Meu pai, ainda abalado pela doença da mãe, ficou furioso: ela só quer chamar atenção. Mas eu sabia que não era verdade. Havia algo errado, eu conseguia sentir. Saí pelas ruas do bairro, perguntando em lanchonetes, farmácias, até em bares duvidosos. Ninguém tinha visto Laura. Um garoto de uns 15 anos, que vendia balas no semáforo, disse que a vira entrando num carro escuro. Meu sangue gelou. Por que ela faria isso? Foi então que me lembrei de um antigo amigo dela, Rafael, que sempre andou com más influências. Fui até a casa dele, mesmo sabendo que poderia ser perigoso. Quando bati na porta, um rapaz magro e pálido abriu, com os olhos vermelhos. Ela não está aqui, ele disse, mas eu não acreditei. Entrei sem pedir licença e a vi no sofá, com o olhar distante, como se nem estivesse ali. Laura. Ela levantou os olhos devagar, como se me reconhecesse de outro mundo. Vamos para casa, eu disse, tentando não chorar. Ela balançou a cabeça. Não tenho casa. Naquele momento, percebi que minha irmã não estava fugindo de nós, ela estava fugindo dela mesma. E se eu não conseguisse trazê-la de volta, quem sabe o que aconteceria? Levei Laura para casa em silêncio. Ela não falou nada, e eu também não. O que dizer? Que tudo ia ficar bem. Eu nem acreditava nisso mais. Minha mãe chorou quando nos viu entrar, e meu pai, bem, ele só virou o rosto. Naquela noite, enquanto Laura dormia, eu e meu pai nos encaramos na cozinha. Ela vai destruir a família, ele resmungou.
Algo dentro de mim estalou. Não, pai. O que está destruindo a família é a gente não saber conversar. Ele ficou parado, como se eu tivesse batido nele. Foi a primeira vez que levantei a voz para ele. E, para minha surpresa, ele não gritou de volta. Ele só virou e foi embora, deixando a porta aberta. Eu esperava raiva, mas só senti um vazio. Será que o orgulho dele era maior que o amor? No dia seguinte, fui até o centro espírita onde o Antônio dava palestras. Precisava de respostas. Ele me ouviu em silêncio e depois disse: o maior cilício que existe é aquele que a gente mesmo coloca no coração: o orgulho, a mágoa, a incapacidade de perdoar. Seu pai não é seu inimigo, Daniel. Ele só está preso numa armadura que nem ele sabe como tirar. Voltei para casa pensando nisso. Talvez eu estivesse errado em brigar. Talvez o que meu pai precisasse não fosse confronto, mas paciência. Mas como ter paciência com alguém que sempre te machucou? No meio da noite, ouvi passos no corredor. Era meu pai, parado na porta do quarto da Laura, olhando ela dormir. E, pela primeira vez na vida, vi lágrimas nos olhos dele. Acordei com um barulho na cozinha. Era Laura, mexendo nos armários como se procurasse algo. Quando me viu, ela não desviou o olhar como de costume, me encarou diretamente, com uma expressão que eu não via há anos. Tem café? Ela perguntou, como se fosse um dia normal. Como se as últimas semanas não tivessem acontecido. Fiquei paralisado. Aquela era a Laura de antes? Ou será que ela estava fingindo para nos acalmar? Preparei o café em silêncio, observando seus movimentos. Ela parecia mais presente, mas havia algo diferente, uma sombra nos olhos, como se parte dela tivesse ficado naquela noite no sofá do Rafael. Meu pai apareceu na porta, hesitante. Laura olhou para ele e, sem dizer nada, encheu outra xícara e estendeu. Ele aceitou com as duas mãos, como se aquele café fosse um pedaço de paz que ele não merecia. Ninguém falou sobre o que aconteceu. Talvez não precisássemos. Mais tarde, encontrei Laura no quintal, fumando um cigarro. Você vai parar com isso? Eu perguntei, tentando não soar como um sermão. Ela deu uma tragada longa antes de responder. Não sei. Mas hoje eu acordei e decidi que quero tentar. Era pouco, mas era algo. À noite, ela me chamou no quarto e mostrou um caderno velho. Eram poemas que ela escrevia quando era mais nova, cheios de esperança. Eu esqueci que essa Laura existia, ela confessou. Peguei o caderno e li um verso que dizia: a luz não some, a gente é que fecha os olhos. Quando fui dormir, pensei no quanto todos nós tínhamos fechado os olhos para tantas coisas. Meu pai para o amor, minha mãe para a própria voz, Laura para sua dor. E eu, para o que eu estava cego. Na manhã seguinte, meu pai não foi trabalhar. E o telefone dele não parava de tocar. O escritório do meu pai ligou 5 vezes antes que alguém atendesse. Era o gerente, quase gritando: o Ricardo está bem? Ele nunca falta sem avisar. Minha mãe ficou pálida. Procuramos por toda a casa, até que o encontramos na garagem, sentado no carro, com as mãos no volante e o olhar perdido. Pai! Eu bati no vidro. Ele saiu devagar, como se estivesse em câmera lenta. Tive uma dor no peito hoje cedo, ele admitiu, evitando nossos olhos. Já passou. Minha mãe quase desmaiou. Vamos para o hospital agora, ela ordenou, com uma voz que eu nunca tinha ouvido. No hospital, os exames não mostraram infarto, apenas estresse extremo, segundo o médico. O senhor precisa parar, ele disse, sério. Meu pai ouviu em silêncio, mas eu vi suas mãos tremendo. Aquele homem que sempre controlou tudo agora parecia frágil como um vidro. No caminho de volta, ele parou o carro de repente em frente ao parque. Eu não quero morrer sem ter vivido, ele disse, olhando para as crianças brincando. Minha mãe segurou a mão dele, e pela primeira vez, ele não puxou como fez várias vezes. Chegando em casa, ele foi direto para o quarto de Laura. Eu fiquei do lado de fora, ouvindo quando ele disse: eu falhei com você. Ela não respondeu, mas quando saíram, ela estava segurando a mão dele. Naquela noite,
Meu pai pegou o Evangelho segundo o Espiritismo da estante e começou a ler sozinho na varanda. Eu não disse nada. Algumas respostas a gente precisa encontrar por si mesmo. Mas no dia seguinte, quando acordei, ele estava na cozinha fazendo café para todos. E no centro da mesa, aberto na página do capítulo 5º, estava o livro. Amanhã começou diferente. Acordei com o cheiro de café e pão fresco, algo que não acontecia há anos. Meu pai estava na cozinha, organizando o café da manhã como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Laura ajudava, com um semblante mais tranquilo do que eu via há tempos. Minha mãe sorria, ainda pálida, mas com os olhos vivos. Peguei o livro que estava aberto na mesa, o Evangelho segundo o Espiritismo, e li o trecho marcado: as provas voluntárias são as mais meritórias, porque nelas o espírito, conhecendo antecipadamente a natureza da luta que vai enfrentar, escolhe-a como meio de adiantamento. Fechei os olhos por um instante. Tudo aquilo, o desemprego, as brigas, a doença da minha mãe, a crise da Laura, teria sido uma escolha? Meu pai me olhou, como se soubesse o que eu estava pensando. Difícil acreditar que a gente pediu para sofrer, né? Ele disse, com um tom que não era mais de ironia, mas de curiosidade genuína. Eu balancei a cabeça. Mas talvez a gente tenha pedido para crescer, respondi. Foi então que percebi, o verdadeiro cilício nunca foram as circunstâncias externas. Era o orgulho que nos impedia de pedir ajuda. Era o medo que nos mantinha distantes. Era a teimosia em achar que tínhamos que carregar tudo sozinhos. Naquela tarde, sentamos todos na sala e, sem planejar, começamos a falar, realmente falar. Laura contou sobre seus medos, meu pai admitiu suas inseguranças, minha mãe confessou que sempre se sentiu invisível. Eu falei sobre como me sentia perdido, tentando conciliar minhas crenças com um mundo que parecia valorizar apenas o sucesso material. Foi doloroso. Foi lindo. Foi real. Quando terminamos, meu pai sugeriu algo que eu nunca imaginaria ouvir dele. E se a gente lesse um pouco desse livro juntos, de vez em quando? No dia seguinte, porém, recebi uma ligação que testaria tudo o que havíamos aprendido. Era a empresa onde eu havia trabalhado. Meu antigo chefe, com uma voz constrangida, me ofereceu um emprego de volta, e ainda um cargo melhor. Precisamos de pessoas como você, ele disse. Desliguei o telefone e ri sozinho. O universo tinha um senso de humor interessante. Contei para minha família durante o jantar. Meu pai quase derrubou o copo. Você vai aceitar? Ele perguntou, tentando disfarçar a ansiedade. Eu olhei para todos ao redor da mesa, minha mãe mais corada, Laura mais presente, meu pai mais humano, e entendi que aquela decisão não era só sobre mim. Vou aceitar, mas com algumas condições, respondi. Condições que incluíam horários flexíveis para continuar meu trabalho voluntário no abrigo, e até a possibilidade de envolver a empresa em projetos sociais. Meu pai sorriu. Um sorriso verdadeiro, daqueles que chegam até os olhos. Você é melhor do que eu jamais fui, ele murmurou. E naquele momento, algo se completou dentro de mim. À noite, enquanto organizávamos a primeira leitura em família do Evangelho, Laura me puxou de lado. Obrigada por não ter desistido de mim, ela disse, rápido, como se tivesse medo que as palavras queimassem sua boca. Eu só abracei ela. Não havia mais nada a dizer. Hoje, meses depois, ainda temos nossos desafios. Meu pai às vezes volta a ser fechado, Laura tem dias difíceis, eu ainda me questiono. Mas agora sabemos que as provas não existem para nos quebrar, existem para nos mostrar do que somos capazes. E quando, às vezes, a noite parece muito escura, lembro das palavras que se tornaram nosso lema: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Só hoje entendo que o consolo muitas vezes vem através das mãos que estendemos e que nos são estendidas.